O poder dos 5 segundos. Autora: Mel Robbins. Introdução do livro. Mel Robbins inicia o livro explicando como sua própria vida estava estagnada em um ciclo de procrastinação, insegurança e falta de ação. Apesar de saber o que precisava fazer para melhorar sua vida, ela constantemente adiava decisões importantes, sentia-se desmotivada e via sua autoestima desmoronar. Foi nesse contexto que, de maneira inesperada, descobriu a regra dos 5 segundos, um método simples, mas incrivelmente eficaz, que mudaria não apenas sua trajetória pessoal, mas a de milhares de pessoas ao redor do mundo. A autora destaca que o maior obstáculo para alcançar qualquer objetivo não está nas circunstâncias externas, mas na mente. Nosso cérebro tende a nos proteger de situações desconfortáveis e desafiadoras, o que muitas vezes nos leva a hesitar e procrastinar. A regra dos 5 segundos funciona como uma estratégia para interromper essa tendência natural e tomar o controle da própria vida. Robbins reforça que não é necessário esperar sentir motivação para agir, pois a motivação é passageira e inconstante. A chave para transformar a vida está na ação imediata, e é exatamente isso que essa técnica permite. Capítulo 1. O lançamento. Mel Robbins inicia o livro compartilhando sua história pessoal, explicando como chegou ao ponto de precisar de uma mudança drástica em sua vida. Ela relata como se sentia presa em um ciclo de procrastinação, insegurança e falta de motivação, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Foi nesse momento que descobriu, quase por acaso, a regra dos 5 segundos, uma técnica simples, mas poderosa, que a ajudou a transformar sua mentalidade e a sair da inércia. O conceito é simples. Quando sentir o impulso de agir, conte mentalmente de 5 a 1 e tome uma atitude antes que o cérebro encontre desculpas para evitar a ação. O capítulo também apresenta a base científica da regra, explicando que nosso cérebro está programado para nos proteger de desconfortos e riscos. Quando pensamos demais antes de agir, acabamos sabotando nossas próprias decisões. A contagem regressiva cria um momento de interrupção no padrão automático do cérebro, permitindo que a pessoa haja antes que a autossabotagem entre em cena. Mel reforça que pequenas decisões diárias moldam nosso destino e que a regra dos 5 segundos pode ser usada para superar medos, inseguranças e procrastinação. Capítulo 2. O que está esperando? Neste capítulo, Mel Robbins destaca um dos maiores problemas enfrentados por muitas pessoas: a dificuldade de agir, mesmo quando sabem exatamente o que precisam fazer. A procrastinação, muitas vezes, não é causada por preguiça, mas sim por uma resistência psicológica natural ao desconforto. Nosso cérebro está programado para evitar situações que possam causar estresse, ansiedade ou esforço extra. Então, quando enfrentamos uma decisão difícil, tendemos a adiar ou buscar distrações. Esse comportamento acaba se tornando um hábito que sabota nossos objetivos e nos mantém presos à inércia. A regra dos 5 segundos surge como uma forma de enganar essa tendência natural de procrastinar. Ao contarmos mentalmente de 5 a 1 e tomarmos uma atitude imediata, interrompemos o processo de autossabotagem e passamos a agir antes que o cérebro encontre desculpas. Robbins apresenta diversos exemplos de pessoas que usaram a regra para sair da depressão, vencer a timidez, pedir um aumento no trabalho ou começar a cuidar da saúde. Ela reforça que esperar sentir motivação para agir é uma armadilha, pois a motivação é inconstante e, muitas vezes, nunca aparece. A única solução é tomar iniciativa antes que a mente racionalize e paralise a ação. Capítulo 3. Como funciona? Neste capítulo, Robbins se aprofunda na explicação científica por trás da regra dos 5 segundos. Quando uma pessoa conta de 5 a 1 e age imediatamente, ela ativa o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo pensamento lógico, pela tomada de decisões e pelo controle das emoções. Esse mecanismo interrompe os padrões automáticos que levam à procrastinação e permite que a pessoa assuma o controle de suas ações. É como se a contagem regressiva criasse uma janela de oportunidade para agir antes que a mente encontre razões para evitar a ação. Além disso, Robbins destaca que a regra dos 5 segundos pode ser aplicada em praticamente qualquer área da vida. Desde desafios cotidianos, como levantar cedo ou começar um projeto, até decisões maiores, como mudar de carreira ou enfrentar um medo profundo. O segredo está na repetição. Quanto mais vezes a pessoa usa a regra, mais forte se torna sua capacidade de agir sem hesitação. A autora também reforça que esse método não elimina o medo ou a insegurança, mas impede que essas emoções controlem as decisões. Agir antes que o medo se instale é a chave para transformar a vida e alcançar resultados extraordinários. Capítulo 4. Tornando-se a melhor versão de si mesmo. Robbins argumenta que a autoconfiança não é um traço fixo de personalidade, mas sim uma habilidade que pode ser construída ao longo do tempo.
Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro se sentir confiantes para agir, mas, na verdade, é o contrário. A confiança vem da ação. Quando alguém supera pequenos desafios diariamente, sua autoestima e autoconfiança se fortalecem. A regra dos 5 segundos ajuda nesse processo, pois permite que qualquer pessoa tome decisões rápidas e corajosas, independentemente do medo ou da dúvida. Outro ponto importante abordado no capítulo é o impacto da autoimagem. Muitas pessoas se veem como indecisas, medrosas ou incapazes de alcançar grandes feitos, mas essa narrativa pode ser alterada com pequenas vitórias diárias. Cada vez que alguém usa a regra dos 5 segundos para enfrentar o medo, cumprir uma meta ou sair da zona de conforto, reforça a crença de que é capaz de agir. Robbins também destaca que a maneira como nos vemos influencia diretamente nosso comportamento e nossas decisões. Se acreditarmos que somos determinados e corajosos, agiremos de acordo com essa crença, tornando-a cada vez mais real. Capítulo 5. Energia, ação e coragem. Neste capítulo, a autora aprofunda a relação entre ação, energia e coragem. Muitas pessoas esperam sentir disposição ou inspiração antes de agir, mas essa abordagem raramente funciona. A ação gera mais energia do que a inércia. Quando uma pessoa começa a se movimentar e a tomar decisões, seu corpo e mente entram em um estado mais produtivo, e a sensação de cansaço ou desmotivação começa a desaparecer. A regra dos 5 segundos serve como um gatilho para iniciar esse ciclo positivo de ação, ajudando as pessoas a saírem do estado de estagnação. Além disso, Robbins destaca que coragem não é a ausência de medo, mas sim a disposição de agir apesar do medo. Todos nós sentimos receio em algum momento, seja ao falar em público, tomar uma decisão importante ou iniciar algo novo. O problema é que muitas pessoas permitem que esse medo as paralise. Ao aplicar a regra dos 5 segundos repetidamente, a pessoa desenvolve um músculo da coragem, tornando-se mais preparada para enfrentar desafios cada vez maiores. Pequenos atos diários de coragem, acumulados ao longo do tempo, criam um efeito transformador na vida de qualquer pessoa. Conclusão do livro. Ao longo do livro, Mel Robbins demonstra que a regra dos 5 segundos é uma ferramenta poderosa para destravar o potencial humano e ajudar as pessoas a vencerem seus próprios bloqueios mentais. Através de exemplos reais e de sua própria trajetória pessoal, ela comprova que pequenas ações, iniciadas rapidamente, podem gerar mudanças profundas na vida de qualquer pessoa. A técnica é simples: contar mentalmente de 5 a 1 e agir antes que a mente tenha tempo de criar desculpas ou hesitações. Esse pequeno intervalo é suficiente para quebrar o ciclo da procrastinação, superar o medo e assumir o controle das próprias decisões. A grande lição do livro é que não devemos esperar sentir motivação para agir, pois a motivação é volátil e muitas vezes nos abandona quando mais precisamos. O verdadeiro progresso vem da disciplina de tomar decisões e executá-las sem dar espaço para dúvidas ou inseguranças. Robbins reforça que o sucesso não é sobre talento ou sorte, mas sim sobre a capacidade de agir consistentemente, mesmo diante do desconforto. Cada escolha que fazemos molda nossa realidade, e pequenas mudanças diárias podem ter um efeito acumulativo surpreendente ao longo do tempo. Outro ponto essencial é o impacto da regra dos 5 segundos na autoconfiança. Toda vez que alguém supera a hesitação e age, mesmo que seja em pequenas situações, fortalece a crença em si mesmo. Essa confiança adquirida se reflete em todas as áreas da vida, desde relacionamentos e carreira até saúde e bem-estar. A técnica se torna, portanto, não apenas um método para tomar decisões rápidas, mas uma verdadeira filosofia de vida baseada na coragem e na ação. Robbins conclui sua obra com um chamado para que as pessoas parem de esperar pelo momento perfeito e comecem a agir agora. O maior inimigo do progresso é a paralisia gerada pelo medo, e a regra dos 5 segundos surge como uma arma contra essa autossabotagem. Não importa quão grande seja um objetivo ou quão distante pareça estar, cada passo começa com uma decisão, e essa decisão pode ser tomada em apenas 5 segundos. O poder para transformar a própria vida está, literalmente, ao alcance de qualquer um que esteja disposto a contar de 5 a 1 e agir. Se chegou até aqui e gostou deste resumo, se inscreva no canal e envie para seus amigos o resumo deste e outros preciosos livros. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Até o próximo resumo!